Amém, a graça e a paz. Boa noite, povo de Deus, abençoados. Estamos aqui para dar início à nossa escola bíblica e estudar um pouco a palavra de Deus e poder usufruir dessa comunhão maravilhosa, juntos, louvarmos a Deus, glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Irmã Graça, amém, irmã Graça. Irmã Graça, que Deus abençoe. Irmão Damião, toda a sua família, irmã Roso, Pedro, Paulo, Vanessa, Mardônio, irmã Cátia, todos os seus filhos. Glória a Deus. Sinto alegre de mais uma oportunidade de estar compartilhando da palavra de Deus com a sua igreja. Juntos exaltaremos e louvaremos o nome do Senhor, que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Está a irmã Suzana, amém, irmã Suzana, irmã Sarinha, irmã Marcelina, irmã Socorro, um abraço para toda essa família, que Deus abençoe, a paz. Glória a Deus, amém, irmã Graça, a paz para todos. A irmã Graça está mandando aí a graça, a paz para todo mundo, para todos os betelinos, para todos aqueles que estão conectados conosco, para louvarmos a Deus. Irmão Ronaldo Lima, um abraço, meu irmão, para a sua família aí, que Deus abençoe. Benção, irmão Ronaldo, um abraço, glória a Deus, que Deus te abençoe, meu irmão, toda a sua família, com a bênção de Deus. Hoje nós estaremos estudando porque Jesus é diferente. Estamos estudando em um período sobre religiões e religiosidade, e hoje nós nos deparamos com esse tema, aliás, muito interessante, que é porque Jesus é diferente. Amém? Amém, irmão Val Rodrigues, um abraço aí na esposa, irmã Ana Paula, Val, nosso amigo, nosso irmão em Cristo, que Deus abençoe também essa família. Estamos já começando, amém, um minuto só. Vê aqui, a leitura da palavra de Deus no Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João. Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 ao verso 14, o nosso tema, porque Jesus é diferente, e passaremos aqui uns 30, 40 minutos, que essa palavra gere edificação, gere o temor de Deus em nossas vidas, renúncia do pecado, amém? Irmã Flávia, Mirelle, que Deus abençoe, um abraço, a paz do Senhor Jesus Cristo. E que o Senhor gere tudo isso, da sua graça, daquilo que edifica a sua igreja. Saber que as benevolências de Deus, elas são imensas. Para conosco, que não somos merecedores, vence a manifestação da graça de Deus. Essa graça tem nos dado alegria de saber que um dia nós estávamos destituídos da glória de Deus. E o Senhor nos trouxe para próximo, para perto dEle, e assim nós queremos estar perto de Deus, e que cada dia possamos sentir a alegria de se aproximar mais de Deus, até que esta amizade gere uma comunhão para a glória do nome do Senhor. Amém? A paz. Vamos orar, pedir a Deus que Deus nos oriente nessa noite, pedir ao Senhor que o Senhor possa inclinar os seus ouvidos à oração que está sendo feita neste momento, e que pela tua onipresença, Deus, o Senhor possa estar visitando cada lar, cada pessoa que está conectada, Deus, nessa live, nesse momento de reflexão sobre a Tua palavra, esta palavra que é poderosa, que é impactante. Venha, Deus,
nos mover esta graça, através do estudo da Tua Palavra, gere vida, gere comunhão, gere santidade, gere temor, gere cada dia, meu Pai, a alegria, os frutos do Espírito sobre nossas vidas, os dons espirituais que o Senhor tem manifestado sobre a sua igreja, para aquilo que se faz necessário, levantando pessoas vocacionadas, dando graça, Deus, aos teus filhos de cada dia, Pai, de estar, Deus, procurando esta intimidade, procurando uma vida santa, procurando uma vida irrepreensível, diante, meu Pai, desse pecado que nos cerca cada dia. O Senhor tem nos sustentado a estar de pé na sua presença. Assim queremos, meu Pai, continuar, que a tua igreja, meu Pai, que está firmada sobre a rocha, nada, nenhuma circunstância, nem essa tribulação, essa adversidade que o mundo está passando, vai abalar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Cada dia, Deus, a tua igreja está mais fortalecida pela graça, pelo poder de Deus e sua misericórdia que tem se manifestado sobre este povo que estão caído. Levanta este povo, Deus, desperta o que dorme, levanta dentre os mortos, Cristo resplandeça a sua glória, em nome do Senhor Jesus. Assim nós te oramos. Amém. Minha esposa também está. Minha esposa, um abraço, que Deus abençoe toda a nossa casa, nossos filhos, nosso neto, que Deus abençoe. Está aí a irmã Raquel, que Deus te abençoe, meu irmão, seu esposo, irmão Valcrâncio, toda essa família. Amém? Vamos para a leitura da palavra de Deus que está no Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João. E capítulo 1, verso 1 diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar-se da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crê no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Que Deus nos dê graça nessa noite. Gostaria que todos pudessem continuar com a palavra de Deus, a Bíblia aberta. E o nosso tema nessa noite, por que Jesus é diferente? Estamos estudando religiões e religiosidade. E nós percebemos que a religiosidade ou a religião é o homem correndo atrás de Deus ou a busca de Deus para preencher o seu vazio. O cristianismo ou ser cristão, a verdadeira religião é o Deus alcançando a vida do homem pecador e transformando este homem em morada do seu espírito. Então, por que o nosso Jesus ele é diferente? Porque ele é Deus. Quando, olhando para esse texto, nós vamos perceber que o apóstolo João, no seu evangelho, ele está revelando aquele que é divino, um ser espiritual,
no ser humano, com as duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Até então, Cristo era revelado como o Criador, que estava no princípio na criação. Esse Deus, como diz, é o Emanuel. Chegou no momento desse Deus se tornar o Emanuel, este Deus conosco. Para que pudesse acontecer isso, se faz necessário que esse Deus se tornasse homem. E assim Jesus Cristo nasceu como homem. Então a revelação do Evangelho é esse Deus transcendente, agora é esse Deus conosco, um Deus emanente. Amém? Então ele é diferente porque ele é Deus. E aqui nós temos 3 pontos para detalharmos nesta noite. Primeiro, Jesus é Deus, Jesus é o único Salvador, Jesus é a verdade e Ele é o Rei dos Reis. Então, para nós darmos continuidade à introdução, ela diz assim, a introdução alguma coisa no mundo são marcas de distinção. Todos nós temos uma distinção. Essas características, ou característica de uma pessoa ou de um grupo pela singularidade, mesmo tendo pontos em comum com as outras que lhes são comparadas. Um exemplo mais evidente disso é no mundo natural, é a impressão digital. Todos nós temos uma característica comum, somos seres humanos, temos os pés, todos os órgãos inferiores e superiores, assim é constituídos nos órgãos também internos, externos, e todos nós somos seres humanos, e qual nós temos uma identidade, como todas as pessoas têm uma identidade, todos nós temos uma família, e temos desejos, temos N coisas na nossa vida. Mas tem uma coisa, meu amado, que ela se torna diferente. Todo ser humano, ele tem uma digital. E toda digital, mesmo sendo ser humano, mesmo sendo pai, filho, irmão, essas coisas todas, elas são diferentes. Por isso, nós vamos ver vários tipos de religiões, ou achando alguns que todos os caminhos levam a Deus, mas aqui está o diagnóstico. O diagnóstico dessa digital, única, verdadeira, que se chama Cristo. O homem só pode voltar ao Pai só por Jesus Cristo. Então, essa é diferente, Jesus é diferente, porque só Ele leva o homem a Deus, ou leva o homem ao Pai. E todas as pessoas podem ter uma religião, pode ter uma boa conduta, um bom caráter, boas obras, mas isso não levará o homem a Deus pelas suas obras. Amém? Só o homem será levado ao Pai só através de Jesus Cristo. Por isso, meu amado, Jesus é diferente. Todos os seres humanos têm a mesma, cada um tem a sua singularidade. No campo da religião, essa expressão digital é o líder, o profeta ou o Messias, aquele que determina a característica, o comportamento dos seguidores. A religião que deve obedecer os seus mandamentos. No cristianismo, Jesus é esta marca, o Messias, o Filho de Deus. Outros podem parecer ou tentar imitar, mas ninguém é como ele. O Novo Testamento mostra claramente várias marcas exclusivas de Jesus Cristo. Então, nós temos a Bíblia como a palavra de Deus, regra de fé da nossa caminhada com Cristo, nosso manual, a qual nos orienta a estar com a nossa vida diante de Deus, uma vida regrada de fé, uma vida regrada de santidade, de obediência, de temor, servindo ao Senhor. Então, olhando por que Jesus é diferente, primeiro porque Ele é Deus. E olhando para esse texto, o texto que nós acabamos de ler, ele diz que no princípio era o Verbo. Quem era esse Verbo? Jesus Cristo. Presta atenção. Jesus Cristo era o Verbo. E o Verbo estava com Deus
e o verbo era Deus. Aqui, se nós vamos lá para Gênesis, no capítulo 1, nós vamos perceber quando o Pai está criando ou formando a terra, colocando as coisas em ordem, ele está usando o verbo, haja. E esse verbo é o Logos, e o Logos é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E o versículo 2 diz que ele estava no princípio com Deus. Quem estava no princípio, quando está falando, estava no princípio com Deus, no princípio da criação, o Filho já existia, porque ele tem o atributo da eternidade. Só Deus tem esse atributo da eternidade. Então o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e esse verbo estava no princípio da criação com o Pai. E todas as coisas, aí ele vai detalhar que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que se foi feito se fez. Vai seguindo, a vida estava nele, e a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Aqui nós começamos a perceber que esse Jesus Cristo, esse Jesus, o Filho, estava no princípio com o Pai, em toda a criação, e ele diz que a vida, quando ele diz a vida estava nele, porque o Senhor já estava pensando num plano de salvação para aqueles que se havia perdido ou que estava morto nos seus delitos e pecado, a vida viria se manifestar. Quem era essa vida que havia de se manifestar? Era Jesus Cristo. E quem era esse Jesus Cristo? Era aquele que no princípio estava com o Pai, formando ou criando todas as coisas. Deu para entender até aí? Então ele diz que a vida estava nele, porque o homem estava morto nos seus delitos e pecado. O salário da morte, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? Vida eterna em quem? Em Jesus Cristo. Aí diz a luz, agora o versículo 5, a luz resplandece nas trevas. Vamos trocar, a luz quem é? Jesus Cristo, a treva, pecado. Então, e o pecado não prevalece contra ela quem? A luz. Quem é a luz? Jesus Cristo. As trevas é pecado e o pecado é a morte. Pecado gera morte. Então está dizendo que essa morte não pode prevalecer contra a vida, que é esta luz, e a luz é Jesus Cristo. Por isso que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Versículo 6, houve um homem enviado por Deus. Aí ele começa a prenunciar a vinda do seu filho, dessa luz, que iria se manifestar nesse mundo a qual ele havia criado. Havia agora o Senhor que tinha parado, tinha silenciado-se. Lá em Malaquias, passa 400 anos em silêncio. Agora ele levanta o último profeta chamado João Batista, que não é o escritor do Evangelho, que aqui é o apóstolo João. Tá certo? Ele diz que agora ele começa a prenunciar e manifestar que o seu filho estava próximo a se manifestar como homem, como Emanuel. E ele vai dizendo, e ele está no meio desse contexto, ele está dizendo que houve um homem enviado por Deus e o nome dele era João. Esse veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz de Jesus Cristo, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. E ele não era luz. João está dizendo, eu não sou a luz, como as pessoas, as autoridades religiosas mandam perguntar, indagar João quem ele era. E ele disse, eu não sou Jesus, eu não sou o Messias, não sou nem digno de desatar as suas sandálias, não sou nem digno, mas anuncio aquele que há de vir. Ele ainda diz, eu batizo com água, mas vem após mim aquele que era antes de mim, que batizará com o Espírito Santo. Então, ele era luz, ele não era luz, mas veio para que testificasse ou evangelizasse, anunciasse a respeito de Jesus. Versículo 9, a saber, quem era a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina todo homem, porque o homem estava em
pecado, o homem estava em treva, o homem estava morto nos seus delitos e pecado. Então esta luz veio manifestar ou iluminar o homem. Aí versículo 10, o verbo, quem é o verbo? Lembre do versículo 1, o verbo é Jesus Cristo, que estava no mundo. Então ele está dizendo que o verbo Jesus estava agora no mundo, ele se manifestou, ele nasceu, ele estava no mundo. E diz que o mundo aqui, o homem foi feito por intermédio dele, ou o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo, o homem, sim, agora não o conheceu, e veio para o que era seu. Como veio para o que era seu? O seu, aquele que ele havia criado a sua imagem e semelhança. Ele veio para o homem, a qual ele veio resgatar, ele veio iluminar, ele veio tirar das trevas, do pecado. E diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas aqui está a questão do versículo 12. Mas a todos quanto receberam dele o poder de serem feito filho de Deus. Ninguém nasce filho de Deus. A pessoa se torna filho de Deus. Mas a todos quanto receberam, ou deram crédito, aí ele está dizendo que ele dá o poder, o direito de ser feito filho de Deus, a saber, aqueles que crê no verbo, aquele que crê na luz, naquele que crê que o Messias é o filho de Deus, nos quais não nasceram. Aí ele vai falar a questão até de Nicodemos, né? De Nicodemos, ele vai narrar agora a questão do nascimento do Nicodemos, né? Ele também vai falar isso que ele está falando agora. Ele vai narrar quando Nicodemos ele tem a curiosidade de saber como adquiria-se a vida eterna. Então, agora que ele está dizendo, ele vai narrar o fato de um nascimento natural, de um nascimento espiritual. O nascimento natural, aquele que veio ao mundo para resgatar este homem, que teve um nascimento natural, mas que pecou, que estava destituído da glória de Deus, ele veio para se manifestar, essa luz se manifestar no pecado, mas disse que esses homens rejeitaram, mas ele disse, mas aqueles que deram crédito nessa mensagem se tornam filhos de Deus, e ele vai agora fazer uma distinção, né, a respeito de um nascimento natural, um nascimento espiritual. E ele diz, os quais não nasceram de sangue, nem da vontade do homem, nem da vontade do homem, mas de Deus. Mas de Deus. E o verbo, olha aí, o versículo 3, os quais não nasceram do sangue, não nasceram da vontade da carne, mas da vontade de Deus. Mas, nem da vontade do homem, mas de Deus. Que está falando da questão dos dois nascimentos. Aí ele vai dizer, esse verbo se fez carne, ou esse verbo, quem era o verbo? Olha aqui o versículo 1 do capítulo 1, esse verbo que estava no princípio da criação, esse que é Deus e que nunca deixou de ser Deus, e diz que agora ele se faz carne, ou se faz homem, habita entre nós, cheio de graça, cheio dessa graça, desse favor imerecido, o homem destituído de Deus, o homem na morte, o homem na sarjeta, mas ele vem e habita no meio desses pecadores. E ele está dizendo que a graça, isso é graça, e além dessa graça, de verdade, é verdade, o Filho de Deus é real, ele é verdade, Filho do carpinteiro é Deus, Jesus de Nazaré é o Messias, o Filho de Deus, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Deus é uma revelação, Jesus quando se faz homem, ele está revelando o seu Pai, amém? Então esse é o texto que nós acabamos de ler, e esse aqui está revelando aqui que Jesus Cristo é o quê? Que Jesus Cristo, ele é Deus. Mas na frente ele vai dizer, outros escritos, gostaria que todos também pudessem ir para Colossenses, né? Nós vamos ver bastante Bíblia, graças a Deus que hoje é estudo bíblico, e Colossenses capítulo 1, vamos falar lá, tá certo? Você está em casa, bem sentado aí na sua mesa, seu sofá, eu estou aqui dentro do meu quarto.
Colossenses capítulo 1, tá certo? Colossenses capítulo 1, olha, o escritor bíblico que nos ajuda a entender o assunto, né? Paulo, ele também, nas suas cartas aos Colossenses, tá certo? Paulo está preso em Roma no ano 64 depois de Cristo, né? 64, no ano 64 dos dias de Cristo. Ele está escrevendo essa carta aos Colossenses, e aqui no capítulo 1, do verso 15, vamos ler aqui do verso 13 para você entender melhor. Ele transcreve o que provavelmente foi um hino à igreja, um hino da igreja primitiva, que deixava bem claro como essa igreja adorava e servia Jesus como Deus. Essa é a questão, irmão. Não deveremos servir Jesus, ou servi-lo, ou adorá-lo, como ou ter uma religião. Esqueça a questão da religião. Nós temos Cristo. Cristo não é uma religião, Ele é o Salvador. Cristo não é a religião, Ele é o caminho. Cristo não é a religião, Ele é a verdade. Então o homem só pode ir ao Pai, ou só voltar ao Pai, através de Jesus Cristo. Isso é fato, irmão, isso é real. Próprio Jesus Cristo, após estar caminhando com os discípulos, nessa trajetória de discipulado para aqueles que ele havia escolhido, havia esses pontos de interrogação, e ele está respondendo para os seus discípulos que o homem só poderia ir ao Pai através dele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai ou vai ao Pai a não ser por mim. Amém? Então, essa carta, meu amado, aqui de Colossenses, olha o que está dizendo. É uma excelência da pessoa de Jesus Cristo e a sua obra. A excelência da sua pessoa. Por que a excelência da sua pessoa? Porque ele é Deus. E da sua obra. Maravilhosa. Né? Maravilhosa a obra de Cristo. Majestosa. É tanto que hoje nós estamos aqui porque Cristo realizou a sua obra em nossas vidas. Imagine só se Jesus Cristo não tivesse realizado essa obra majestosa na sua vida, em nossas vidas, onde hoje nós estaríamos, né? Ou qual é a alegria que você estava tendo agora? Uma alegria do Espírito, do fruto do Espírito que habita em nós. Então, olha aqui, Colossenses capítulo 1, verso 13. Ele nos libertou. Isso aqui ele está falando da obra de Cristo nas nossas vidas. Ele diz, ele nos libertou do império das trevas. Lembra lá do Evangelho de João? Das trevas, do pecado, que a luz veio para iluminar essas pessoas, para resgatar. E diz que ele amaram mais as trevas do que a luz. Mas ele diz, veio para os seus não receberam, mas todo aquele que receber deu o poder de se tornar filho de Deus. Então ele está dizendo, ele nos libertou do império, de um reino das trevas. Ele nos transportou. Você sabe muito bem o que é transportar. É como se alguém coloca sobre os seus braços, e nós fomos colocados nos braços de Cristo, e ele nos transportou para o reino do seu filho amor. Do seu filho, do seu amor. E versículo 14 diz, no qual temos redenção. Redenção, nós temos liberdade. A remissão, o que seria remissão? Remissão é libertar mediante um pagamento. Quer dizer que Cristo, ele nos remiu, ele nos libertou através do pagamento. Qual é o pagamento? Ali, a morte de cruz. Quando ele está sendo crucificado, ele está fazendo este pagamento. Ele está nos remindo do pecado. Versículo 15. E este é, olha aí, a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Muitas pessoas, quero parar desse versículo 15, quando fala de primogênito, é uma palavra do grego, acho que é prototokos, se eu não me lembro, que fala que essa questão de que Deus
Jesus Cristo não é um ser criado como qualquer outra criação, mas está falando de uma posição de Jesus Cristo entre todas as coisas criadas. Ele está acima de toda essa criação. Como diz o tema, que Cristo está acima de toda a criação, não que Cristo foi criado. Tá certo? Ele é o primogênito de toda a criação. Ele está acima, no topo, na posição 01, ou número 1 de toda a criação, e toda a criação está abaixo, porque aí nós vamos lembrar que a Bíblia não se contradiz. Quando você chega lá no Evangelho de João, no capítulo 1, diz que no princípio da criação o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e que todas as coisas foram criadas por intermédio dele, tá certo? Então ele não pode ser um ser criado, mas ele está acima de toda a criação. Versículo 16: pois nele foram criadas todas as coisas. Olha aí, como já o contexto já nos afirma isso que nós estamos falando. Nos céus e sobre a terra, visível e invisível, seja tronos, seja soberania, quer principado, quer potestade, tudo foi criado por intermédio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Jesus é eterno. Quando diz que todas as coisas, antes de todas as coisas, Jesus é eterno, um atributo incomunicável que só pertence a Deus. E Ele é Deus. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. Para isso que primogênito entre os mortos, que Cristo ressuscitou, ele é a primícia da ressurreição e está assentado à direita do Pai. Para que? Para em todas as coisas tenha a primazia, porque aprove a Deus que nele resistisse a toda plenitude. Que é plenitude? Toda abundância. E que, havendo feito a paz pelo sangue em sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas que sobre a terra, quer nos céus. Então, meu amado, olhando para esse texto, nós vamos ver Jesus, ele é Deus. Nesse tema, meu amado, dessa epístola, é uma libertação, Paulo está escrevendo de pessoas que foram libertas da lei, e de toda forma de religiosidade externa, dos rituais, das filosofias humanas, dos falsos misticismos. Agora ele está dizendo, há uma união completa, verdadeira com Cristo na vida e na conduta. Agora, há uma libertação completa, verdadeira com Cristo na sua vida, mas existe uma coisa, na sua conduta. Amém? Vamos para frente. Irmão, Jesus, poderia comentar mais dados, mas Jesus é o único Salvador. Jesus, outro ponto. Ele está falando esse ponto porque Jesus é diferente, porque ele é Deus. Então, o segundo ponto, Jesus é o único Salvador. Por isso ele é diferente. E diz aqui o contexto da nossa lição. O anunciado diz assim: ser o único Salvador e outra singularidade de Cristo, não há outro que prometa salvação real e recompensadora, independente das qualidades do homem. Judas, o irmão de Tiago, não é o Judas o traidor, é Judas, irmão de Tiago, escreveu para uma igreja que estava sofrendo ataques doutrinários, justamente a respeito dessas qualidades de Jesus Cristo. Então Judas, nós vamos já para a epístola, já vá procurando aí a epístola de Judas, vá lá, e ele está dizendo, essa igreja estava sendo perseguida por a respeito dessas qualificações que a igreja testemunhava, mas não tinha como negar, havia transformação de vida. Então se há uma transformação de vida, as pessoas da religiosidade, ou religiosos, eles atacavam porque feriam seus princípios religiosos. Mas há uma
fidelidade a algo que é real, é uma transformação de vida, é uma conduta, uma nova conduta. É pessoas que não nasceram da vontade do homem, nem do sangue, não, é pessoas que nasceram de novo, da água e do Espírito. O seu comportamento, ele é diferenciado, a sua conduta diz que alguém lhe encontrou e que transformou a sua vida. Então, essa igreja está sendo perseguida por essa questão dessas qualidades de Jesus, qualidade que ele é Deus. Isso falar que Jesus, o carpinteiro, vindo logo de Nazaré, da Judéia, meu amado, isso era como uma afronta para os judeus. E os judeus, meu amado, jamais iria admitir que alguém de Nazaré, uma cidadezinha desprezada da Judéia, de Belém, uma cidadezinha pequena, jamais poderia dizer que ele seria a solução dos seus problemas, das afrontas, da perseguição, do jugo dos romanos, aquele que entraria na cidade sentado em um jumentinho. Isso aqui é admissível para os judeus. E eles estão recebendo ataque, imagine só, que eles estão recebendo ataque porque o judaísmo era algo predominante, as seitas era algo predominante, mas agora vem um filho de um carpinteiro que tem todas as suas qualificações, todos os seus atributos, como sendo Deus, não, sendo Deus, que é Deus, agora eles são confrontados. E não poderia negar, ninguém pode negar, irmão. Ninguém pode negar que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, que Jesus é Deus, a qual ele transforma o homem que acredita na sua palavra e acredita que Jesus morreu na cruz. Então, olhe, Judas, então é nesse contexto de afronta, de perseguição, né? É fundamental notar que Judas deixa claro que sentiu forte necessidade de exortar aqueles crentes a defender a própria fé. Nós precisamos defender a nossa própria fé. Aleluia! Defender a sua fé. Como é que eu defendo a minha fé? Minha conduta. Eu não posso defender a minha fé se não for com a minha conduta. E a minha conduta, ela é transparente, ela precisa ser. Ela não tem que ser, ela precisa ser transparente. Alguém tem que, seja ímpio ou não, mas alguém precisa testemunhar a sua conduta, porque a sua conduta é a defesa da sua fé, e a sua fé em quem você tem crido, aquele que é santo. Jesus é santo. Então, Judas, vamos para Judas. Judas, tem capítulo não, viu, Paulinho? Glória a Deus. Então, Judas, aqui versículo 3 diz assim: amados, ele está escrevendo para exortar a igreja a defender a sua fé. É um dever do cristão pelejar pela sua fé, né? Peleja, o anjo está pelejando, tem um hino aí, mas é você que tem que pelejar. Pelejar pela sua fé, ou lutar, guerrear, proceder, vivenciar a sua fé, que seja levado aos tribunais. Agora a sua fé, ela é questionada. Em quem você tem crido? É Jesus? Olhe lá para esses países comunistas, que agora tem leis que não pode ter Bíblia, não pode se ler Bíblia, não pode conduzir Bíblia e nem pode se falar no nome de Jesus. Graças a Deus que o nosso país é um país laico e nós temos a liberdade. Agora, muitas pessoas estão usando a sua liberdade de forma errônea. Mas use a sua fé, use o seu proceder, porque ninguém sabe as coisas da maneira que estão caminhando. Para onde a igreja está indo, nós sabemos que ela está indo para o céu, voltando para o Pai. Mas você, enquanto isso não acontece, a que ponto nós estamos caminhando? Ou será que o circo cada dia se fecha mais? E até que ponto você poderá defender a sua fé? Até que ponto? Até que momentos? Ou será que você vai negar?
nós não negaremos. O Senhor é maior, o Espírito que está sobre nossa vida é todo poderoso, mas também é uma decisão. Apóstolo Paulo, quando eu terminei de ler Atos, os últimos capítulos fala daquela viagem de Paulo a Roma. É algo sobrenatural. Muitos pediam para que ele não descesse a Jerusalém, mas lá no mínimo ele vai passar 2 anos sendo levado a tribunais. E o povo querendo a sua vida, fazendo planos, maquiavélicos para assassinar Paulo. Mas a sua missão, a vontade de Deus, fez levar ele a Roma. Chega em Roma, ele passa mais algum período, mas está na fila, Paulo está na fila que levava à morte, Mas Paulo, enquanto isso não chegava, Nero rangia os dentes, mas Paulo nunca deixou de testificar da sua fé. Glória a Deus. E aqui, Judas está aqui, amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação. Ele está falando da defesa da fé, de pelejar contra a fé diante de tanta perseguição. Quando eu falo de perseguição, você imagine só que seria aquela perseguição externa também. Mas havia muita perseguição interna pelos falsos profetas, pelos falsos mestres. E isso não é diferente. A igreja ela cresceu, e esse tipo de pessoa não deixou de existir no meio das igrejas. Então, a gente percebe que aqui Tiago ele está escrevendo, e ele está dizendo, eu estou escrevendo acerca da comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me, ou escrever-te, ou estar convosco. Agora ele está dizendo, exortando, não é dando chicote, é ensinando, é doutrinando, para que a sua fé se fortaleça nessa batalhar diligentemente pela fé, que uma vez por toda foi entregue aos santos, à igreja do Senhor Jesus Cristo. Versículo 4. Pois certos indivíduos se introduziram ou estão no meio de vocês com dissimulação. Você sabe que é dissimulação com fingimento. Você pensa que é verdade, você jura que é verdade. E olha para o homem, porque nós olhamos para a aparência, mas quem conhece o coração é Deus. Você jura que é verdade aquele homem está falando. Se for possível, se você fosse possível, até se ajoelhava. Cuidado com essa dissimulação, nesse fingimento, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para condenação. Quem esses homens? Esses ímpios que transformam em libertinagem. Libertinagem, ela dá um sentido de uma lascívia, é uma conduta enganosa. A graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Pela graça do Senhor Jesus Cristo, nos faça negar, ou não nos permita negar, mas negamos esses ensinos fingidos, de fingimento, essa conduta enganosa, para que cada dia, pela soberana vontade do Senhor, possamos estar mais firmes, de pé, na presença do Senhor, para exaltar e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Deu para entender essa questão de Jesus Cristo é o único Salvador? E aí, meu amado, para nós fecharmos aqui esse ponto, como Jesus é o único Salvador, Pedro está diante do Sinédrio, Pedro e João perante o Sinédrio, eles são interrogados lá em Atos capítulo 4, verso 12, ele diz, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, Jesus é o único Salvador. Não existe nem nos céus, nem na terra, outro nome,
debaixo do céu não existe outro nome, né? Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Glória seja dada no nome do Senhor. Outro ponto, meu amado, Jesus é a verdade. Todos nós conhecemos. Esse texto é um texto áureo das Escrituras Sagradas, que está lá em João capítulo 14, verso 6. É quando ele está Jesus Cristo vem escolhendo os seus discípulos e ele é interrogado, mas já nessa questão de ser interrogado, várias pessoas, seus discípulos, aqueles que o acompanhavam, todos já presenciavam os seus sinais de milagre, de poder, de cura, de libertação, de transformação, de salvar os publicanos, de sentar com os prostitutas e salvar, ou de libertar, essa questão da transformação, de libertar os possessos de demônio, de salvar. Então ele já vem nesse processo, na sua caminhada ministerial de 3 anos, e os seus discípulos já haviam presenciado tudo isso, e às vezes, meu amado, a nossa caminhada como crente, quantos anos? E às vezes nós turbiamos a nossa fé, às vezes nós não procedemos como se é para proceder e firmar-se cada dia e declarar, importante, que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida e ninguém vem ou vai ao Pai a não ser por Ele. Por isso, atualmente, em meio ao desafio, o ecumenismo é que prega que todos os caminhos levam a Deus. Dos desafios e tem a outra questão, meu amado. Quando eu olho para esse ponto, eu estou dizendo que Jesus é o caminho. Eu estou dizendo, a Bíblia está dizendo, e Ele próprio declarou para os seus discípulos que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Mas existe os entrelaces nessa caminhada, que se chama o ecumenismo. O ecumenismo, meu amado, eles defendem que todo caminho ou que toda religião leva o homem a Deus. E aqui está dizendo, meu amado, a Bíblia não pode ser contraditória, e o nosso livro de regra, prática e de fé da nossa vida cristã, o nosso manual é a Bíblia Sagrada. E Jesus Cristo está declarando que só existe o caminho, só existe a verdade, só existe vida em Jesus Cristo. Então está errado esse que todos os caminhos levam o homem a Deus. A outra, meu amado, que está em evidência é o antropocentrismo. É o antropocentrismo. O antropocentrismo hoje, meu amado, nós estamos presenciando isso no meio. Não estou falando, existe nas falsas religiões essa questão do antropocentrismo. Mas se você tiver um olhar apurado em nosso meio, tem tantas pessoas que querem dividir o trono com Deus, ou querendo ser Deus, ou que os holofotes estejam voltados para Ele como Deus. Ou pessoas, venha para cá que só aqui há salvação, venha para cá que só aqui há cura, venha para cá que só aqui há prosperidade. Para mim isso pouco importa, eu tenho que ir para onde ou procurar verdadeiramente Jesus Cristo, que além dele acrescentar tudo isso, ele me dá a garantia de vida eterna, porque já não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Já não existe nenhuma condenação. Então o importante, meu amado, é a salvação. Cuidado com esse antropocentrismo, colocando o homem, seus desejos no centro da religião. Eu não sei, meu amado, cuidado com a idolatria. Às vezes nós idolatramos até o nosso próprio pastor, achando que ele é Deus. Ele não é Deus, ele é um servo de Deus. E que louve a Deus por o seu pastor, o seu líder, assumir essa identidade de ser servo de Deus. Amém?
O Evangelho de João é o livro mais rico nas afirmações a respeito do caráter único e exclusivo de Cristo sobre essa verdade. João escreve para combater uma doutrina distorcida a respeito de Jesus Cristo, que tentava desqualificar o seu caráter de homem-deus. Precisamos aprender que existe os dois caráteres, existem as duas naturezas, a qual Jesus Cristo é identificado na Bíblia Sagrada, como Deus e ele sendo homem. O apóstolo, ele começa a enfatizar que Jesus é a fonte, bem como o instrumento de proclamação, a própria verdade. Glória a Deus. Lemos em alguns versos. Ele é cheio, quando nós chegamos lá em João capítulo 1, verso 14, ele é cheio de graça e de verdade. Quando chegamos lá em João capítulo 1, verso 17, ele é a graça e a verdade vieram por seu intermédio. Lá em João capítulo 8, verso 40, falou a verdade que ouvimos de Deus. Em suas promessas de enviar outro Consolador, outro tipo, outro do mesmo tipo, ele prometeu o Espírito da verdade que guiaria o crente à verdade, como lá em João capítulo 16, verso 7 e 13. Ele envia um que também é Deus, o Espírito Santo é Deus. Para nós encerrarmos esse momento, amém? Vamos dizer que Jesus é o Rei dos Reis. Glória seja dado ao nome do Senhor. Gostaria de ler 1 Timóteo 6,15. 1 Timóteo 6,15. Diz assim: a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem o homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Ele é o Rei dos reis. E essa questão, meu amado, de ser Rei dos reis, isso também iria mexer muito com o ego judaico, porque eles tinham os seus reis. Muitos deles que tinham posse, eles compravam este título romano para ter essa autoridade e ser rei, meu amado. Agora, imagine só nesse questionamento judaico dos fariseus, dos escribas, dos saduceus, de tantas outras religiões que nos acompanham. Um homem que vinha de Belém de Judá, filho de um carpinteiro que havia nascido numa manjedoura, que entra na sua cidade, poderia entrar com exército de anjos ou com seu exército de cavalaria, vai entrar nenhum jumentinho. Que era reconhecido, quem é esse que está no nosso meio? Não é ele filho de Maria e de José? Então entre nós, os seus irmãos, é esse, meu amado, que para os judeus e para muitos, como para aquele ladrão da cruz que declara dizendo: se ele é Deus, saía daqui e nos tirava. Esse pronunciamento, ele ainda é hoje declarado por muitas pessoas. Então, isso aqui equivale, meu amado, chamar Jesus nessa condição de toda a sua genealogia humana, chamar ele de Rei dos reis, isso equivale a colocá-lo numa posição de rei, e de todos os imperadores, adorados que já havia passado pelo Império Romano. Seria colocar ele como homem,
porque hoje ele está sentado no mais alto e sublime trono, à direita do seu Pai. Mas esse que eu narrei, que ele nascido, de pessoas humildes, de carpinteiro, de uma família de carpinteiro, esse homem que nasce na manjedoura e tudo isso, vindo de uma cidade pequena, que jamais poderia algum rei sair daquela cidade, ou algum imperador sair daquela cidade. Agora, meu amado, é colocar ele nessa posição, para que o homem pudesse entender. Equivalia a colocar isso na posição de rei, dos imperadores adorados que já havia passado no Império Romano. Tal afirmação era motivo de prisão e, quem sabe, de condenação à morte. Ao mesmo tempo, não poderia haver uma melhor expressão de conforto e consolo do que essa para um povo que era perseguido por causa da fé que professava. Oh, glória a Deus! Então, meu amado, seria essa afirmação um motivo de prisão, de condenação à morte, mas ao mesmo tempo, isso seria, meu amado, Jesus Cristo, quantas vezes ele foi advertido pelos seus discípulos, quando ele declara que estava chegando a hora, que se fazia necessário ele ser entregue nas mãos dos injustos, dos ímpios, dos escarnecedores, para ser pregado naquela cruz. Isso vai ser o triunfo do cristianismo. A cruz é o nosso foco. A cruz é a nossa motivação de seguir Cristo. Por isso, meu amado, para essa igreja, aqui quando está escrevendo aos Filipenses, ele está diante da perseguição, dos falsos mestres, da perseguição, dos judaizantes, de tudo aquilo que estava infiltrado, querendo mexer com a fé dos nossos irmãos. Paulo está dizendo: ei, aquele que ele alcançou, que salvou a sua vida, que ele transformou, que transportou você do império das trevas, trouxe para o império do seu Filho e do seu amor. Esse é o Jesus, o Filho de Deus. Isso também, meu amado, dá para uma expressão de conforto, de consolo. O que é que consolava Pedro, João naquela prisão, Silas, Paulo? Quando Paulo está no corredor da morte, o que consolava? O que consolou Estevão? O que consolou Estevão é saber que esse filho do carpinteiro, ele é o Rei dos Reis, o Eu Sou que opera em nossos dias. Ele é Jesus, o Filho de Deus, o Messias, o nosso Salvador. Por isso ele é diferente. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Glória, glória seja dada ao nome do Senhor, porque vive e reina de toda a eternidade. Amém? Glória a Deus. Esse foi mais um estudo da palavra de Deus. Me ser grato ao Senhor. Glória a Deus. Possamos orar. Amém. Mardônia, amém. Graça, louvado seja o nome do Senhor pela irmã Graça, pela vida do nosso irmão Damião. Tem algumas pessoas que começam a interagir agora no final, depois daqui a pouco nós... Irmão Irapuã, mais conhecido como irmã Mani, esposo da irmã Ana Cristina, toda a sua família, que Deus abençoe. Amém, irmã Graça. Glória a Deus. Vamos aí, vamos orar. Betel Brasileiro Paulinho, bendito seja Deus, glória a Deus, irmão Mardônio, aleluia, amém, glória. Você deseja oração? Eu e a minha casa. Dê um sinalzinho aí, se você deseja. Glória a Deus, glória a Deus, amém. Vamos orar. Irmã Ana Cristina aí, que Deus abençoe, irmã Ana Cristina, seu esposo, irmão Mani, e toda a sua família, sua filha, o seu genro, toda a sua família. Irmão Valdene, Macedo, Wellington, cadê o Wellington? Levi, a irmã Lara, que Deus abençoe.
eu e minha casa. Irmã Eliette Barbosa, um abraço aí no Josimar, nos seus filhos. Deus abençoe, eu e a minha casa, sim. Irmão Val Rodrigues, um abraço aí na família, irmão Val, que Deus te abençoe. Irmão Irapuã, Rosimeira, irmã Rose, que Deus te abençoe com a vida do Pedro. Irmão Raquel, irmão Valcresso, que Deus abençoe. Irmãos, nós acreditamos que o nosso Deus, que Jesus é Deus. Então eu gostaria de fazer nesse momento uma oração. E que você também esteja junto conosco, orando. Orando para que Deus venha estabelecer a saúde. Que assim como diz que Jesus Cristo, Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele também é o médico dos médicos. É aquele que pode agora visitar, mas também pode dar uma ordem lá do seu trono. Uma ordem de Deus é suficiente para que toda esta enfermidade, aonde quer que ela esteja alojada, seja nos órgãos internos, seja em qualquer membro do teu corpo, na pele, nos ossos, no cabelo, nos olhos, no nariz, em toda parte do corpo humano, Deus. Uma ordem tua, ela é suficiente. Nós sabemos, meu Deus e Pai, que o Senhor age de forma sistemática. Quem é o homem para dizer que Deus opere assim, ou desse jeito, ou daquele jeito? Faz como tu quer, Pai. Um toque, como aquela mulher que só tocou foi curada. Como aquele homem que 4 homens pegam e desce ele numa maca na tua presença. Como os cegos, Deus, que o Senhor cura no teu ministério, 3 cegos de 3 maneiras diferentes. Mostra, Deus, que tu és um Senhor assistemático e opera como quer, na hora que quer, quando bem quer. Aleluia! Mas que nós, como igreja do Senhor, clamamos, pedimos, intercedemos nesta noite por alguém que está enfermo, seja curado, Deus. Não, Deus, para servir de propaganda para a placa da igreja, não, mas que seja para louvor do teu nome, para a glória do teu nome, Senhor. Assim, Deus, nós pedimos a bênção do Senhor sobre todos os casais, sobre os filhos, que haja respeito, que haja, Deus, honestidade, que haja sinceridade, fidelidade, amor, elo se renove a cada dia, Deus, sobre os casais, as famílias, Deus, possam se respeitarem, se amarem, ser honestos, ser sinceros, haja uma boa comunicação, Deus, dentro da nossa casa. Deus, pedimos a bênção sobre a nossa nação. Deus da glória, estamos passando como o mundo está passando. Se todas as coisas, como diz a Bíblia, cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, eu creio, Deus, que a tua igreja, diante dessa tempestade, ela vai sair mais fortalecida, e vai vir dia de abundância, de forma muita abundância, Deus. Seja abundante a nossa nação em todas as áreas, Deus, econômica, na saúde, na segurança, na educação. Deus, um novo período para a nossa nação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, seja com o nosso presidente, Deus, dá graça, fortalecimento. Sabemos, meu Pai, que tem sido dia difícil para este homem, Deus. Muita guerra, muita luta, muita adversidade. Mas o que nos faz, Deus, interceder por este homem, é, além dele ser a autoridade maior da nossa nação, ele confia no Senhor.
Ele te pede orientação, Ele te pede sabedoria. Por isso, Deus, oramos e concordamos, meu Pai, com tantas outras igrejas, pastores, homens e mulheres de Deus estão orando. E creio, Deus, que dias de bonança virão sobre a nossa nação, para a glória do Teu nome. Deus da glória, que Deus continue nos abençoando, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Jesus, derrama, Senhor, sua cura em meio do seu povo, em nome de Jesus. Eu creio, irmã Mani. Essa pandemia vai passar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Ei, irmã Mani, eu creio, essas enfermidades vão cair por terra, em nome de Jesus. Teremos dias melhores. Retornar à nossa congregação. Junto exaltaremos e louvaremos o nome do Senhor, porque Ele é digno de honra, glória e de todo louvor. Está ali abraçando e vivendo comunhão. Que coisa boa, como nós sentimos falta, né? Mas qualquer dia desse, essa tempestade vai passar. Senhor, abaixa uma ordem. Tudo aquilo que foi criado por Ele tem que obedecer o seu Criador. Então Deus vai fazer que essa tempestade passe. Amém, Mariette? Glória. Amém. Oh, glória a Deus, irmã Flávia. Que Deus abençoe. Oh, glória a Deus. Estamos retornando a nos congregarmos. Val, amém, Val. Que Deus te abençoe. Amém. Quinta-feira, não é isso agora? Irmão Mardônio. Irmão Mardônio aí, quinta-feira. Oh, glória. Esse Brasil, diz a palavra de Deus, que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Nós declaramos, o Brasil é do Senhor. Aleluia. Amém. O Romeu, o Cavalcante, que Deus te abençoe, meu irmão. Um abração. Prazer, nosso amigo, trabalhamos junto. Que Deus te abençoe, meu amado. Um abraço aí. Muito tempo, né? Um abraço, que Deus te abençoe. A quinta-feira nós teremos o Mardônio, nosso co-pastor, está ministrando a doutrina às 19 horas. Amém? Estamos juntos, irmã Liette, aí com seus efeitos, né? Eu não sei nem como é que esses efeitos, mas amém. Glória a Deus. Amém. Maninho, um abraço. Paulo, Vanessa, que Deus abençoe. Tamo junto. Glória.